Eu tava pensando aqui em como responder uma pergunta que foi feita em relação a um vídeo da semana passada, e eu cheguei na ideia de, vamos fazer a analogia de comparar o Estado com um vírus e o libertarianismo como uma vacina. Peraí, deixa eu te explicar como que a gente chegou nesse ponto aqui. Vamos ter uma recapitulaçãozinha aqui. Semana passada, eu soltei um vídeo explicando como a ascensão de máfias, de organizações criminosas, de traficantes, esse tipo de coisa, na verdade é a mesma coisa que a ascensão de um Estado, explicando a teoria do bandido estacionário. Quer dizer, uma organização criminosa, ela começa a parasitar uma determinada localização ou grupo de pessoas, porque ela percebe que isso é mais barato e mais simples de fazer, e mais constante, mais garantido, do que você ter que ficar assaltando novos alvos, você ter que ir indo atrás deles, e com o tempo essa organização vai então criando estruturas para tentar se legitimar. E nisso ela pode usar várias coisas, subornos, ela pode inventar ou distorcer uma religião, ela pode educar, entre aspas, as pessoas e doutrinar elas a acreditarem que ele é necessário e bom e tudo mais, ele pode fazer várias coisas e tudo mais, e algumas pessoas responderam esse vídeo com uma coisa que eu imaginei que ia acontecer, que é, mas isso aí só prova que libertarianismo nunca vai funcionar. E aí vem o erro do argumento. Não, porque olha só, né, isso aqui sempre aconteceu, então sempre vai acontecer. Vocês aí libertários ficam dizendo que tá errado ter o Estado, assim, que eticamente não deveria existir, e que tudo deveria ser propriedade privada, as pessoas deveriam ter liberdade para se associar e deixar de associar e tudo mais, construir suas coisas. Mas, como sempre teve Estado, sempre vai ter Estado. Assim, eu espero que o erro seja relativamente óbvio pra você que tá vendo o vídeo, porque seria a mesma coisa que alguém em 1703, sei lá, argumentando, olha só, sempre escravizaram gente, sempre teve escravidão, então, mas sempre tem escravidão, não sei porque que vocês acham aí que só falar assim que escravidão tá errado, adianta. Não, vamos parar de falar que esse negócio aqui, aceita que dói menos. Mas eu entendo as pessoas cometerem esse erro. É um pouco, assim, natureza humana, assim, no sentido de que a gente observa as coisas. Eu estou pensando assim, ser humano como um ser que observa as paradas, tenta entender o que tá acontecendo pra poder repetir isso e usar esse conhecimento de uma forma que ele sai ganhando. É uma coisa interessante de você ter no seu cérebro evolutivamente, que vai ter uma margem de erro e daí de repente os caras criam um Estado. E eu também entendo que algumas pessoas podem pensar, cara, olha, se libertarianismo tá certo assim, então por que nunca aconteceu, né? Tipo, você imaginaria que em algum ponto, e daí você pode até colocar uns exemplos históricos de algumas coisas que chegaram perto, e daí o cara vai falar, mas isso aí não vale porque eu acho que não, enfim. Dá pra entender como alguém pode chegar nessa lógica, mesmo que ela não faça nenhum sentido, porque seria a mesma coisa que alguém falando assim, mas onde que não teve escravidão? Não teve nesses lugares aqui. Mas que não vale, vai. Enfim. Agora, o que as pessoas não sacam e eu acho que alguns libertários também não têm isso esclarecido na cabeça deles, tipo, a gente entende isso por falta de uma palavra melhor instintivamente, a gente sabe que tem aquela noção ali, mas a gente não sabe, para usar a palavra técnica, codificar isso em uma frase, em conhecimento que a gente pode passar para as pessoas e todo mundo visualizar como que seria, então, para uma sociedade libertária se defender de estados de bandidos estacionários e conseguir operar com uma sociedade sem ter uma organização parasítica, que é o Estado que alega e exerce o monopólio do crime numa determinada região. E foi aí que eu cheguei, por causa da pandemia, mas tem que ter alguma coisa boa disso, né? Por causa da pandemia, na ideia de, cara, mas você para pra pensar, o Estado é tipo um vírus, e libertarianismo é uma vacina, e o que você precisa fazer é vacinar as pessoas para que elas construam anticorpos, e você não precisa vacinar 100% das pessoas. Você pode vacinar uma certa porcentagem, que vamos aqui só chamá-la de X, porque a gente não sabe qual ela realmente, e isso eu acho que vai variar de cultura, vai variar com várias coisas diferentes, sei lá, geografia talvez, não sei, tecnologia talvez, eu não sei, mas enfim, esse X vai variar, mas você chega numa certa porcentagem onde você consegue imunidade de rebanho, e daí esse vírus que é o Estado, ele não consegue, por mais que ele infecte algumas pessoas, ele não consegue infectar número de pessoas o suficiente para ele crescer. Ele sempre fica controlado ou ele vai decrescendo ao ponto em que, no infinito e além, ele zera porque ele não consegue mais se reproduzir. E, de novo, eu não vou tentar dizer quando que esse zera, esquece esse número, mas vocês pegaram o conceito. Vamos explorar essa ideia um pouquinho. E assim, aviso, asteriscão, isso é uma analogia. Todas as analogias têm um limite. Ok? Um vírus, ele não tem nenhuma função útil pro hospedeiro desse vírus. Se bem que algum biólogo pode chegar aí com um exemplo de, não, mas tem esse vírus aqui que faz o cara ficar assim... Pode ser, eu não sei.
Aí seria legal até saber esse exemplo, mas vou ficar devendo ele aqui. O fato é que o Estado, quando ele se torna, quando uma organização de criminosa se torna um bandido estacionário e se torna um Estado, ela faz isso através de fornecer algumas coisas que têm um lado bom para a população, para que então ela consiga colocar o lado ruim, seja nela ou em outra pessoa, e convencer pessoas o suficiente de que assim, eu sou um vagabundo desgraçado que não presta pra nada, mas sem mim ficaria pior. Ele consegue fazer esse argumento. Eu não tô dizendo que ele tá objetivamente certo, basta que pessoas o suficiente achem que ele tá certo, e não precisa ser uma maioria, pode ser uma minoria qualificada, 5%, sei lá, que educa os outros, né, que doutrina os outros. Ele só precisa fazer isso de maneira que uma minoria, ou um número de pessoas, defenda ele ao ponto em que ele consegue se sustentar e continuar se estruturando. Obviamente, pela lógica econômica, de fato, ele é um negativo, porque é uma definição do que ele é, por ele não ser voluntário. Se algo está adicionando, se eu vou te propor alguma coisa que você percebe como melhor, eu não preciso te obrigar a fazer a troca, eu só ofereço. Cara, eu tenho aqui, sei lá, uma comida e eu vou te cobrar tanto. Pô, você prefere isso do que o dinheiro, então você me paga, você ganha comida, eu ganho dinheiro. Então eu melhorei a sua vida, você percebe isso, você julgou que isso aconteceria, por isso que você fez a troca. Se eu imponho isso em você, se eu tenho que colocar um imposto, isso significa que eu não consigo justificar pra você como isso melhora a sua vida. Por isso que eu preciso te obrigar a participar. Então, como eu falei, por definição, o Estado necessariamente reduz a qualidade de vida das pessoas. É só que a maior parte das pessoas não sabe disso, e é por isso que eu já vou chegar lá na parte de libertarianismo ser uma vacina. Mas essa é, acho que, a limitação dessa analogia. Um vírus, não de maneira geral, exceto exemplos muito exóticos, não oferece algo de bom, o Estado, ele usa isso. Mas pensa nele como uma ideia, ok? Uma coisa também que eu falei já em vídeos passados é que eu gosto de pensar o Estado como uma religião muito maluca. Imagina que o Estado é uma religião realmente retardada. Tipo, daquelas de, não, a gente precisa sacrificar pessoas até antes do sol nascer, porque senão ele não vai nascer. Imagina isso, ok? Então é uma crença que tá na cabeça das pessoas. Quando eu penso no Estado, eu não penso tanto nas estruturas físicas, nos prédios, nos cargos, no fiscal, no político e tudo mais. Eu penso numa crença que está na cabeça das pessoas em instituições. Instituições são, para tentar simplificar a explicação, um piloto automático de senso comum que existe num certo espaço ou com, sei lá, uma certa interação humana que diz que as coisas têm que ser feitas desse jeito. Então você participando dela, você aprende como fazer essas coisas, como é essa lógica, mesmo que você explicitamente não consiga dizer qual é essa lógica. Por exemplo, uma família. Certo? Você não sabe explicitamente me dizer o que é uma família, o que configura isso. Mas você sabe quando você vê e você tem essa sensação e tem certas coisas que estão sendo passadas e explicadas pra você, como ser pai, como interagir com as pessoas, como é amor, como é um relacionamento, etc. Isso está sendo colocado na sua cabeça mesmo que você não consiga escrever, certo? Então eu penso no Estado como ideias e instituições. Mas agora vamos para aquela analogia. Pensa nisso como um vírus, é uma coisa que entra na cabeça das pessoas. Como se fosse tipo um vírus cerebral, alguma coisa assim. Ele entra na cabeça das pessoas e elas começam a falar umas coisas que não tem nenhum sentido, tipo contrato social, imposto é legítimo, quem construiria as estradas, sem Estado a gente teria monopólio, enfim, começa a falar um monte de coisa assim. Aí começa a passar pano pra umas coisas, falar assim, não, escuta, não, pera, né, não é só porque você não concordou que eu não posso, né, roubar 70% do teu patrimônio, não, né. O cara começa a achar normal agressões, começa a achar um monte de coisas. Isso gera um comportamento diferente. E assim, só pra avisar, eu não tô dizendo que assim, as pessoas que defendem Estado são doentes, é uma analogia, mas eu vejo algumas pessoas usando isso, tipo, tratando isso como se fosse uma patologia, tipo, se as outras pessoas têm um problema na cabeça delas e tudo mais. Não, é só uma ideia diferente, entendeu? Você também já acreditou em um monte de coisa maluca pra caramba e não foi outras pessoas falando que você é doente que te mudou a ideia. Então, de novo, eu tô dentro de uma analogia, ok? Mas pensa nisso, o Estado é uma ideia, é um vírus. Ele entra na cabeça das pessoas e elas começam a falar um monte de coisa, começam a defender e tudo mais, e elas começam a agir de maneiras a proteger ele. E isso espalha ele. Certo? Isso não necessariamente em todos os hospedeiros, você pode ter alguns que eles não são sintomáticos. Eles têm a doença ali, mas eles só estão continuando tudo mais, ou eles não exibem sintomas muito pesados. Mas tem alguns que, quando infectados, exibem sintomas muito pesados. O cara sai defendendo o Estado pra todo lado, sai pegando dinheiro das outras pessoas dizendo que é imposto, sai falando que ele... sai fazendo coisas, né? Não só falando... sai tentando regular a vida dos outros e tudo mais, impedindo eles de viver a vida deles como eles quisessem, porque ele acha que ele pode fazer isso. Enfim. E isso pode ir
contaminar outras pessoas. Ele pode sair defendendo as ideias de Estado para um monte de gente. As pessoas que não estão vacinadas ouvem aquilo e falam, nossa, parece que faz sentido. E começam então a exibir sintomas, o que propaga essa contaminação Estado. O que é o libertarianismo aí, então? É uma vacina. É você explicar pra pessoa, não, cara, você já ouviu falar da teoria do bandido estacionário? Você sabia que imposto é roubo? Você já percebeu que é impossível você ter monopólios em livre mercado? Você já percebeu que o Estado, por definição, subtrai da vida das pessoas porque ele é uma relação obrigatória, né, de mando, ele não de, né, não de mando, mas de coercitiva, né, ele obriga você a participar, você já percebeu isso? Então você vai vacinando as pessoas. O que acontece para o Estado conseguir ainda existir hoje é que essa vacina não existe. Sabe, porque um monte de gente fala assim, esse libertarianismo é tão bom, então por que nunca existiu? Não, porque começaram a sacar essas ideias recentemente. Assim, você consegue pegar alguns pontos na história em que alguém falou que imposto é roubo, sei lá, um filósofo chinês em 432 a.C. Tá, mas não cresceu. Eu tô dizendo assim, o corpo ideológico disso tem aí o quê? Aí a gente vai entrar numa puta treta gigantesca de onde nasceu, mas vamos concordar que menos que 100 anos. Então assim, por que ele se espalhava antes? Pelo mesmo motivo que várias doenças se espalhavam antes das pessoas terem uma vacina, ué. Então só porque antes de você ter a vacina essa doença se espalhava bastante, não quer dizer que ela não é curável, só quer dizer que a gente não sabe a vacina. Certo? Então o que acontece? O libertarianismo entra com essa vacina, ele entra na cabeça das pessoas e fala, cara, então, tá vendo esse vírus aqui, agora você sabe que ele é um vírus, você sabe que isso aí não funciona, você sabe que isso aí não é bom pra você sabe outras coisas pra fazer, e isso estimula, né, induz as pessoas a produzirem anticorpos. E o que são esses anticorpos? São uma coisa que eu tenho falado muito mais pesadamente no canal aqui pelos últimos 3 anos, porque eu acho que é uma das sacadas maiores, assim, que eu acho que a gente precisa entender, que eu tô tentando levar para as pessoas. Que, assim, a gente precisa ter instituições. Por isso que eu falei de instituições lá atrás. A gente precisa ter estruturas e por estrutura, assim, às vezes as pessoas pensam, tipo, um prédio, alguma coisa assim. Mas pode ser, assim, regras, pode ser, assim, um espaço, um costume, um ritual, valores morais, sei lá, você pegou a ideia. A gente precisa dessas estruturas que resolvem os nossos problemas e permitam que a gente interaja e faça coisas como, por exemplo, construir estradas, sem ter que recorrer a agredir outras pessoas. Outra coisa que essa analogia nos permite também, que é muito divertida, é você perceber que o Estado passa por mutações assim como um vírus passa por mutação. A gente já volta para instituições, vocês vão sacar. Porque o que pode acontecer é que podem acontecer certas coisas que geram resistência a um tipo específico do vírus e ele não consegue passar. De repente, aquela ideia de o Deus rei não cola mais porque tem uma nova religião e essa religião as pessoas gostam mais, então elas falam assim, não, mas o rei não é Deus. Então eu falo assim, tá bom, eu não sou um rei Deus, eu só sou rei. Sou rei protetor da fé. Vamos lá, vamos fazer assim? Eu não sou literalmente Deus, eu só sou assim o segurança, pode ser? Pode ser, então ele mutaciona para continuar conseguindo infectar essa população. Você vai ter várias mutações que não dão em lugar nenhum, é só você ver as várias teorias diferentes, ideias diferentes que tiveram de Estado que nunca foram para lugar nenhum, ou algumas bizarrices que aconteceram e tudo mais, mas uma vez que ela é muito bem sucedida, ela se espalha muito bem. É por isso que a vacina definitiva é o libertarianismo, porque ela não é uma coisa assim, uma resistência, alguma coisa assim, ela é uma coisa que mostra que não, isso aqui não funciona mesmo. Ela cria esse vírus, né, ele não funciona mesmo, ele não é uma boa ideia mesmo. Ele cria essas instituições, ele cria estruturas que são imunes a várias mutações diferentes. Que elas atacam o conceito básico da parada. Então, por mais que ele se mutacione, ele não consegue superar. E essas instituições, então, como eu estava falando antes, resolvem esses problemas do dia a dia das pessoas. Como que a gente vai resolver educação, como que a gente vai resolver saúde, como que a gente vai resolver nossos conflitos, como que a gente vai proteger nossa propriedade privada, como que a gente vai construir uma estrada, enfim, como é que a gente vai proteger a Amazônia, as baleias, ou a Antártida, não sei. Você vai criando estruturas, e em um certo ponto, o que acontece é que por mais que o Estado infecte algumas pessoas, como o resto está resolvido, ele não tem coisas tão boas que ele pode oferecer assim, não tem coisas que ele pode oferecer para tentar subornar a população, porque o resto tá resolvido. Então ele não consegue superar essa fase de sair de uma máfia relativamente comum ou de uma organização criminosa para um bandido estacionário que se estabiliza. Ele tá sempre tentando ali, mas não consegue. Não consegue criar uma mutação de sucesso que supera essa barreira, essa imunidade de rebanho das pessoas, ele fica lá só travado sendo crime comum. A questão é qual é esse ponto, aí a gente pode até virar um pouco para estratégia. A questão é qual é esse ponto, quais são as vacinas possíveis, será que é uma, será que é uma mistura de vacina, será que precisa de uma dose, duas, tem que ser recorrente todo ano, como é que funciona?
essa tecnologia, largamente, é o que o libertarianismo precisa descobrir. Porque, teoricamente, beleza, agora falta o executar. Então, boa parte do trabalho do libertarianismo hoje é tentando desenvolver essas vacinas e testar elas. A gente tem uma ideia aqui, uma organização, não sei o quê, pode ser o Bitcoin, pode ser isso, pode ser aquilo, não sei. Pode ser grupos de estudo, pode ser vamos espalhar livro, pode ser vamos fazer canal de YouTube, vamos juntar várias diferentes. Pô, mas precisa de uma dose, 2 doses todo ano, como é que funciona? É diferente para populações? É uma só que funciona em todo mundo? Ou quais são para diferentes culturas? Será que tem alguma coisa assim? Aí você entra já nos aspectos mais sociais disso. Mas vocês pegaram a ideia, certo? Aí a gente consegue ver por que o Estado continua existindo até hoje. Porque embora ele tenha encontrado certas resistências, que podem ser culturais, religiosas, tecnológicas, bélicas, várias coisas diferentes, ele consegue se mutacionar para superar isso. Mas uma vez que você chega com a vacina definitiva, aí acabou a festa. E o nosso trabalho agora é tentar encontrar essa vacina. Mas enfim, por esse vídeo é isso. A ideia era só pegar a parada de uma perspectiva diferente, mostrar uma ideia diferente, mostrar um jeito diferente de interpretar pra ver se clica alguma coisa na tua cabeça, se você entende alguma coisa um pouco melhor. E também para comentar essa ideia de, então se o Estado sempre existiu, ele vai continuar existindo, que é um erro primário pra caramba, mas eu acho que metade das respostas, né, tentativas de respostas do libertarianismo, no fim das contas cai pra isso, e aí eu fico pensando, uau, é esse o nível que a gente tá enfrentando de oposição. Tipo, caramba, sabe? O vírus estatal não é tão forte assim quanto a gente imagina. Mas, enfim, espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar uma clicada pra você sacar alguma coisa. E se você quer ajudar a gente a desenvolver a vacina, você pode ajudar o Ideias Radicais, você pode ajudar a gente financeiramente aqui. Tem 2 coisas que você pode fazer. Você pode assinar o nosso Sparkle, R$10 por mês você tem acesso a nossos hangouts e a uma carta mensal aos apoiadores explicando o que a gente fez, planos, etc e tudo mais. E depois disso tem o Clube Radical, que você vai ter acesso a cursos, você vai ter acesso no nível 3, você vai ter acesso a um grupo de todos os doadores pra gente conversar sobre, liberdade no geral e tudo mais. Mas eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, tudo mais, já tá um vídeo longo e pesado pra caramba, mas o link do Clube Radical e do Sparkle vão estar lá na descrição, se você se interessar, considera dar uma ajuda aí pra gente desenvolver essa vacina. Então, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.